estreamos o novo cenário, lembrando que quinta-feira fez 510 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E na outra semana, 3 de maio, será o Dia do Pau-Brasil. E a gente começa o programa de hoje com dicas de reprodução da árvore que dá nome ao nosso país. É uma solicitação da dona Rosineide Araújo, de Gama, no Distrito Federal, que já tentou fazer mudas várias vezes e nunca deu certo. Eu procurei um especialista no Instituto de Botânica em São Paulo. Dona Rosineide, é numa manhã de chuvinha generosa, molhadeira, que estamos no Instituto de Botânica de São Paulo para responder a sua carta. E vamos começar enchendo os seus olhos. Veja aqui numa das estufas que cena bonita. Dezenas de mudas de pau-brasil de aparência sadia, bem desenvolvidas, folhas viçosas, verdinhas, olha só. O responsável pelo sucesso dessa pega numerosa é o agrônomo Francismar Aguiar, pesquisador científico da Secretaria Paulista de Meio Ambiente. Francismar, ela diz que já tentou muitas vezes, de todo jeito, mas não vinga nada. E pergunta, o que tem que fazer? Tem que ralar a semente, escarificar, molhar, deixar em cal? Qual é o segredo? Dona Rosineide, a semente do pau-brasil não precisa fazer nenhum tratamento pré-germinativo. Ela germina fácil, desde que a senhora esteja trabalhando com a semente de boa qualidade. Agora, provavelmente a causa do seu insucesso possa ser a senhora estar usando a semente de má qualidade, como é uma amostra, um exemplo que eu tenho aqui. Tem semente xoxas, tem semente partidas, tem semente com brocas, outras verdes, né? Essas sementes não vão germinar. Bom, num resumo aqui eu poderia dizer, uma semente feia, não pode. Feia e de precária, de péssima qualidade. A semente ideal, como que é? Aqui nós temos uma semente de boa qualidade, bem granuladas, coloração arroxeada, com estrias arroxeadas. São mais gordinhas também, são né? Mais recheadas, Tem bastante amido, essas dão uma boa percentagem de germinação. E quanto tempo depois que ela colhe a semente, ela precisa esperar para semear? O ideal é a senhora, logo após a coleta da semente, colocar para germinar. No máximo, com o segundo ou terceiro dia de secar já sombra, colocar para germinar. É preciso colocar ela numa estufa, fazer alguma coisa assim especial ou não? A semente pau-brasil só requer uma temperatura em torno de 30 graus e umidade. O Francismar vai explicar agora como é que a senhora semeia e faz a muda do pau-brasil. Em que é? Quais os recipientes? Dona Rosineide, nós temos aqui 3 exemplares, em tubetes, em saquinhos ou em bandeja. A senhora pode fazer, dependendo da disponibilidade, da quantidade de sementes, a senhora pode optar por um, ou por outro, ou por este. A vasilha tanto faz, mas o conteúdo importa muito. Tem que ser terra vegetal. Ou a senhora compra ou pega um pouco de uma mata e passa na peneira. A semente deve ser enfiada na terra com a pontinha para baixo, senão o caule vai ficar todo torto. Em recipientes maiores, como caixa ou bandeja, deixe um espaço de pelo menos 5 centímetros entre uma semente e outra. É para evitar o entrelaçamento das raízes. Repare que ele já vem com o regador e um pedaço de plástico. Essa rega tem que ser com que frequência? A senhora tem que fazer essa rega umas 3 vezes por semana, até que a sementinha germine. Depois pode diminuir para 1 vez por semana, após a germinação. E esse plástico para que é? Se a temperatura estiver abaixo de 25 graus, com esse plástico ela faz uma espécie de uma estufinha, o que aumenta a temperatura e mantém a umidade, e o que vai facilitar a germinação das sementes. Isso fica na sombra ou no sol? O ideal é numa meia sombra, ou debaixo de uma árvore, que proporcione meia sombra, ou num sombrite que proporcione 50% de sombreamento. Fazendo desse jeito que você acabou de mostrar, em quantos dias a semente do pau-brasil vai germinar? Dona Rosineide, a sua semente, se proceder como a gente mostrou aqui, no 5º dia, no máximo até o 8º, a sua semente vai germinar. Aqui nós temos um exemplo de uma semente que germinou no 8º dia. Mas a germinação só é meio caminho andado. Cerca de 1 mês depois da brotação, assim a senhora precisa fazer a repicagem, o primeiro transplante das mudas. Essas outras que estão mal formadas, não desenvolveram bem, devem ser descartadas. E continua valendo o mesmo critério usado lá na semente, quer dizer, as feinhas caem fora.
Para receber a muda bonita, a senhora vai preparar um vaso ou um saquinho próprio com a clássica mistura da horticultura. 3 partes iguais de terra vegetal, areia e terra de barranco. Abra uma cavidade com um vazio suficiente para conter o torrão que vai trazer. Recorte com jeito o círculo vizinho da muda e, com todo cuidado para não destorroar, encaixe bem no buraco. Pressione com as mãos para dar firmeza. Após o transplante tem que regar copiosamente, generosamente. Depois da rega, não esqueça de adubar. É uma pitadinha, uma colherinha de café daquela velha conhecida fórmula de NPK 414-8. São os minerais básicos, nitrogênio, potássio e fósforo. Faça isso uma vez por mês e espere aí 1 ano, mais ou menos, até a plantinha se desenvolver bem. Dona Rosineide, é à beira das nascentes que formam o Riacho Ipiranga, aquele do Grito da Independência, que nós vamos ver como é o plantio definitivo. No jardim de casa, no quintal, no sítio, a senhora pode plantar mudas pequenas, mas em lugares públicos, pelo trânsito de gente, o recomendado é que se coloque uma muda de pelo menos 2 metros de altura. A cova está sendo preparada no Bosque do Pau-Brasil do Instituto de Botânica. O padrão da cova é um quadrado de 40 centímetros de cada lado e 40 de profundidade. Aí dentro vai um composto formado por 40 quilos de terra vegetal ou esterco bovino curtido, meio quilo de calcário dolomítico, meio quilo de farinha de osso, meio quilo do adubo NPK e 3 quilos de areia. Tudo misturado, cova já quase cheia, não se esqueça de retirar o plástico que envolve o torrão. Chegou o momento solene em que a senhora pode pôr aí a força do pensamento positivo de fazer o assentamento permanente da muda. Por último, enfinque um bambu a 1 palmo do caule. Este é o tutor que vai dar estabilidade à planta, evitar que ela vergue ou perca o prumo. Para fixar o tutor, faça um amarrio em forma de 8 deitado. Francismar, e assim, da semente que a dona Rosineide quer plantar, até o pau-brasil florescer, como aquele ali na frente já floresceu, quanto tempo vai demorar? A dona Rosineide vai ter paciência esperar uns 5 a 6 anos. Mas vale a pena, né? Porque a flor do pau-brasil é uma das mais bonitas que nós temos. E né? perfumada. E cheirosa. Dona Rosineide, boa sorte aí na sua próxima tentativa.